Abençoe mais uma vez com a sua palavra, amém? Graças a Deus. Nós estamos estudando sobre a oração de Jesus, oração do Pai Nosso. Estamos analisando cada frase e tirando dessas frases algumas lições importantes para nós. Nós entendemos que quando Jesus ensinou a orar, Ele não estava simplesmente dizendo, olha, quando vocês orarem, repitam essas palavras. Mas Ele estava enfatizando, fazendo-nos entender que quando nós oramos, quem nós somos, quem Deus é, qual é a nossa posição em Cristo. Enfim, uma série de ensinamentos em cada frase que Jesus pronunciou naquela oração. E nós estamos estudando sobre o reino de Deus. Jesus, Ele começou a oração, primeiramente, glorificando ao Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele entrou na presença de Deus adorando ao Pai. E logo em seguida ele fez um pedido. E o primeiro pedido que ele fez foi acerca do reino de Deus, que viesse o reino de Deus. Se esse foi o primeiro pedido que Jesus fez, nós entendemos então que talvez seja a coisa mais importante que Jesus tinha em mente para pedir. O primeiro pedido é que o reino de Deus venha até nós. Então, amados, nós temos enfatizado muito essa questão de reino, para que possamos compreender de fato o que é o reino de Deus. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as coisas espirituais só serão compreendidos de verdade se olharmos sempre do ponto de vista do reino. Nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista do reino de Deus. E o desejo de Jesus de fazer discípulos na terra, quando ele diz ir e fazer discípulos por todas as nações, Jesus não estava simplesmente querendo perpetuar os seus ensinos. Jesus não estava querendo que a sua doutrina permanecesse. Jesus estava querendo que o reino de Deus fosse estabelecido através de pessoas que fossem ganhas, através da pregação. Porque, amados, se nós olharmos para a igreja como uma instituição religiosa apenas, nós vamos sempre estar comparando igreja com igreja, irmãos com irmãos, pastor com pastor, visão com visão, ministério com ministério, passado com presente, e vamos ficar sempre em comparações, e nessas comparações sempre alguém vai ficar descontente, alguém vai ver vantagens e desvantagens. Então não dá para olhar para a igreja apenas como instituição religiosa. Nós temos trabalhado mais para os membros, temos trabalhado muito para pastores, temos trabalhado para denominações, para departamentos, para ministérios, menos para o reino. Nós precisamos entender um pouco mais sobre o contexto do reino de Deus. Quando olhamos para a igreja do ponto de vista do reino, as comparações deixam de existir. E a motivação passa a ser outra motivação. A avaliação que nós fazemos a nível de reino de Deus não é olhando para o passado. Se nós olharmos para a igreja como instituição, nós vamos analisar o que nós construímos, o que nós fizemos, né? Nós vamos ver a nossa história. Mas se nós olharmos para a igreja como reino de Deus, nós vamos estar sempre olhando para o futuro. A nossa motivação sempre será o futuro. E tudo que ainda estamos fazendo aqui, queridos, é a nível de semeadura. Não é colheita ainda. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala que, olhando do ponto de vista espiritual, aquilo que é semeado em desonra, ressuscita em glória. Aquilo que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Aquilo que é semeado em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Portanto, o trabalho do reino é um trabalho essencialmente espiritual. E tudo que nós fazemos aqui ainda é uma questão de semeadura. Colhemos algumas coisas assim. Deus nos dá a graça de colhermos algo aqui. Mas a maior colheita ainda está por vir. Nós falamos um pouco sobre a composição do reino. Quando se fala em reino, pelo menos 3 itens vêm à nossa mente. Para que haja um reino é necessário ter um rei, um povo e um lugar. O rei nós já temos, é Jesus. Está aguardando a restauração de todas as coisas para que ele possa voltar.
O lugar nós também já temos. É aqui mesmo. Só que vai ser restaurado. Uma nova terra, um novo céu, e tudo será novo. E o povo? O povo está sendo agregado. O povo de todas as raças, tribos e nações, os que já morreram antes, os que estão agora, que vão vir depois, os que através fizeram aliança com Cristo, que fizeram aliança com Deus, fizeram aliança com Jesus, todos os povos creem, serão salvos e vão compor o reino. E um dia tudo isso será realmente concretizado. E nessa composição, reino, rei, lugar e reino, nós estamos trabalhando então com o povo. É isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite. Que nesse processo de restauração do reino, o povo vem antes do rei. Para se tornar nosso pai, Deus nos escolheu. Nós não escolhemos o pai para nascer, escolhemos? Não. Nós nascemos. Deus nos escolheu como pai. Principalmente porque nós fomos adotados. Então Deus nos escolheu adotar. Um filho, ele não escolhe o pai que deseja, mas o pai pode escolher o filho. Mas, para que Deus se torne o nosso rei, o processo de escolha é diferente, somos nós que escolhemos. Somos nós que precisamos fazer a escolha. É o povo que pede o rei. É o povo que escolhe o rei. É o povo que proclama o rei. Deus deu ao homem a liberdade de fazer essa escolha. Escolher o rei. E nós já fizemos uma escolha. Nós saímos do reino das trevas e já entramos no reino da luz. E ao fazermos a escolha por esse rei que é Jesus, nós nos tornamos um povo exclusivamente dele. Povo especial. E a Bíblia fala isso, Tito, apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 14. Diz ali que ele se entregou por nós, Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha que bênção. Purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, como povo de Deus, nós trazemos uma nova identidade, uma característica nova. Somos destinados a praticar boas obras. Por isso o apóstolo Paulo fala, andem de maneira digna da vocação que receberam. Um povo, várias tribos, raças e nações são chamados para compor o reino de Deus. E quando nós somos chamados, integramos num grupo, nós entramos então na fase do treinamento. Nós permanecemos aqui porque precisamos ser treinados para participar do reino de Deus. Quando Deus chama alguém, queridos, Ele sempre coloca junto de outra pessoa. E Ele sempre coloca junto de outra pessoa para que ele possa aprender a viver em família, para que ele possa aprender a viver em comunidade, para que ele entenda que agora ele faz parte de um povo, ele faz parte de um reino, ele faz parte de uma nação. Deus não permite que alguém venha a Ele e se isole. Há muitas exortações na Bíblia que devemos estar sempre juntos para entendermos o conceito de família, de reino, de povo. Você não escolhe o lugar onde você quer nascer. Você simplesmente nasce. Assim também você não pode escolher os irmãos. Você não pode escolher os irmãos que você quer. Você simplesmente é colocado no meio dos seus irmãos. Então, o que significa, vamos entender um pouquinho o que significa reinar ou governar. Tem se falado muito nesses últimos dias, né, no nosso contexto de pregação, que Deus nos chamou para reinar, para governar, para liderar. Reinar com Cristo, essa expressão é bíblica, né? Nós reinamos com Cristo. Não se aplica somente àqueles que terão uma função de liderança, uma função de destaque. Reinar com Cristo não significa ser líder, não significa ser chefe de um grupo. Reinar com Cristo é participar do reino de Cristo. Todos os que participam do reino estão reinando com Ele. Alguns vão ter posições, certamente. Mas
todos são convidados a reinar, a governar. Então, aprender a governar nem sempre significa que devemos aprender a liderar pessoas. Governar é saber administrar bem o poder que tem. É ter domínio próprio sobre alguma força que nos tenta conduzir. É saber controlar nossos impulsos. Governar é também saber administrar bem aquilo que é colocado em nossas mãos. Governar é ser um bom mordomo. E aqui é a escola para aprender tudo isso. Nós somos chamados para aprender a governar, a ser líder sobre determinada força que nos é imposta. Todos os salvos, grandes ou pequenos, novos ou antigos na fé, serão cidadãos do reino de Deus. E precisam dessa habilidade para governar a si mesmo, seus impulsos, governar o ambiente onde está, para que ele possa ser integrante do reino de Deus. Amém, queridos? Dá para entender isso? Existe algum nível de governo. Níveis de governo. E o primeiro nível de governo que cada um vai aprender é governar seus próprios impulsos. Governar sua própria vontade, seus sentimentos. Defendendo e amadurecendo os sonhos que Deus tem colocado em cada coração. Cada um tem um propósito, um sonho diferente, tem uma vocação diferente. Tem dons, talentos diferentes. E Deus começa a despertar isso em você. Você começa a querer trabalhar. E você vai administrando tudo aquilo que se opõe a isso. E você se torna um líder aí. Então, o primeiro nível de governo é quando você defende aquilo que Deus tem colocado dentro de você mesmo. Deus deu um sonho para José. E por causa daquele sonho, ele incomodou muitas pessoas. Muitos irmãos. Mas ali, ele aprendeu a governar, a defender os seus sonhos. Ele se tornou um grande governador depois. Mas ele aprendeu a governar dentro da sua própria casa aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Primeiro nível de liderança é quando nós sabemos liderar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Nós aprendemos a governar nossos sentimentos. Quando Deus nos coloca em relacionamento muito próximo com outras pessoas. Guarde bem essa frase. Nós só vamos governar e administrar bem nossos pensamentos, nossos sentimentos, quando Deus nos une junto com outras pessoas. E aí é a escola de formação que nós estamos vivendo. Por isso que Deus nos coloca com irmãos. Existe nível de governo. O primeiro nível, então, é um nível pessoal, que eu administro meus sentimentos. O segundo nível já é um nível fora de casa. Quando nós nos juntamos a pessoas estranhas. Essas pessoas já veem em nós uma qualidade de liderança, por isso elas se juntam a nós. Quando José foi expulso de casa, ele foi para a casa de Potifar, ele foi para a prisão, e lá na prisão ele se tornou líder dos bandidos. Ele não virou bandido, mas os bandidos viram nele capacidade de liderança. Eram pessoas estranhas, mas reconheceram nele capacidade de liderar, algo diferente. Esse é o segundo nível. E o terceiro nível é quando você já é convidado a governar. Quando uma autoridade maior reconhece você, alguém de posição de destaque, alguém que é capaz, e você é convidado a exercer a posição de honra. Faraó convidou José, não tem ninguém que seja mais capaz do que você. Você vai liderar. Mas onde começou tudo isso? Na casa dele. Governando seus sentimentos, seus impulsos, na casa de Potifar. Quem não passar no primeiro nível, não vence no segundo e não chega no terceiro. Nós estamos indo no primeiro nível. E Deus quer levar todos aqui para governar Egito. Deus quer levar pessoas aqui para governar nações, governar povos. Seja aqui ou no outro reino. Mas Deus quer que você seja líder. Deus quer que você demonstre o caráter de Cristo. Que você influencie. Mas se eu não passar na primeira escola, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu quero falar hoje sobre esse primeiro nível. E aqui nós vamos entender a importância do papel dos irmãos na nossa vida. Para entendermos a função de governo do reino de Deus,
nós precisamos entender a necessidade de convivermos com outras pessoas. Nós aprendemos a governar. As pessoas aprendem a governar. As pessoas aprendem a ser líderes. Até os filhotes de animais, eles vivem esse processo de treinamento. Quando você vê um gatinho brincando, não é porque eles são fofinhos, não tem o que fazer. Não. Aquele é o instinto deles. Ali se destaca quem é mais forte e quem não é. É o instinto de sobrevivência, de atacar, de se defender. Nós somos irmãos. Os gatinhos que se arranham de vez em quando. Mas nós precisamos passar por esse treinamento. Então, mesmo sem ter noção, aqueles animais estão sendo treinados. Os nossos irmãos, eles têm um papel muito importante na nossa formação como povo de Deus. E quando Deus chama você e coloca no meio de outros irmãos, é porque Ele pensa em treinar você, capacitar você para reinar com Ele, e ao mesmo tempo, usar você para treinar outras pessoas. Amados, a teoria do reino de Deus, a gente aprende lendo a palavra e ouvindo o sermão. A teoria. Mas a prática, não tem jeito. Deus envia irmãozinhos para você aprender. Você nunca irá aprender a ter paciência ouvindo o sermão. Se alguém não fizer você perder a paciência, como é que você vai saber que precisa ter mais paciência? Você precisa de irmãos. Lá fora, você vai enfrentar não irmãos invejosos, ou irmãos ciumentos, ou imaturos. Você vai enfrentar inimigos furiosos que querem te eliminar e tirar você do caminho. É preferível enfrentar os irmãozinhos aqui perigosos lá fora. Então, se você não consegue suportar a imaturidade de um irmão, como vai suportar a crueldade do inimigo lá fora? E Deus quer te levar lá para fora. Deus quer te jogar lá na cadeia. Para lá influenciar. Você não irá aprender o exercício de domínio próprio se alguém não tirar você do sério. Já pensou sobre isso? Você nunca irá aprender o benefício de suportar o outro até que o outro se torne um peso sobre você. Aí a gente ora e pede a Deus: Senhor, capacita-me para a tua obra, dá-me a tua unção, Senhor. Você acha que unção é poder para ignorar o defeito dos outros? Não. Você nunca irá aprender que não se deve falar mal dos outros se alguém não vier para você e falar um monte de coisa do seu irmão. Aí você vai aprender a ouvir tudo, mas passar adiante só o que convém, só o que edifica. E se nada edifica, então você fica caladinho. É na escola que a gente aprende isso. Você não vai experimentar a bênção do perdão se alguém não te ofender, para que você possa perdoar. Você nunca irá saber a sensação boa que a gente vive depois de uma reconciliação, se um dia você não experimentou a dor da separação de um irmão por algum tempo. Você só vai compreender o quanto aquela pessoa faz falta depois que você perder por um tempo. Irmãos, aqui é uma escola. Na escola tem exames, na escola tem testes, na escola tem prova, para que você seja avaliado e seja aprovado. Escola de formação, é que nós estamos vivendo aqui. Aqui é um lugar onde você aprende a se decepcionar com o seu líder. Para entender mais tarde que a decisão acertada do líder não era aquela que você esperava, mas era aquela que você não conhecia ainda. Muitas vezes você procura um líder, querendo que ele fale exatamente algo que enche o seu ego. E ele fala algo totalmente diferente. E mesmo que você, a princípio, você não aprove o que ele te orienta,
mais tarde você vai entender que Deus estava direcionando você e preparando você para ser o líder que você é, que Deus quer que você seja. Às vezes só mais tarde a gente entende o que um líder faz. Eu viajei um tempo atrás para São Paulo, e lá na estrada, na BR-116, na região de Registro, nós paramos no restaurante. E quando eu encostei, acho que não sei se já contei essa experiência aqui, quando eu encostei no balcão para tomar um cafezinho, eu vi que alguém encostou do meu lado. E quando eu olhei aquele rosto, eu reconheci. Assim, de imediato eu reconheci. Eu falei, moço, estou te reconhecendo. Não lembro de onde, mas eu sei que você... Ah, lembrei, você é de Paranaguá. Eu pastoreei uma igreja em Paranaguá. Eu acho que é uns 30 anos atrás. Muito tempo. Não, 30 não, 20 e poucos anos atrás. Ah, eu sou fulano de tal, ele me abraçou chorando. Chorando. Pastor, eu estava pedindo a Deus para encontrar com o senhor um dia. Por quê, pastor? Eu era um jovem muito rebelde. Ele não era rebelde, ele era aquele jovenzinho bagunceiro que ia para o retiro e revirava tudo e fazia uma bagunça, o maior bagunceiro. Tinha 3 lá que Deus me livre. Mas assim, sabe, de fazer bagunça, de acordar todo mundo, de não deixar ninguém quieto. De pastor, eu queria te pedir perdão. Pelo jeito, o senhor era um líder, era um pastor, e eu te dei muito trabalho. Porque hoje eu sou professor, ele é professor de Direito lá em Paranaguá, dá aula. Hoje eu sou professor, eu sei o que é ter um aluno assim. Irmão, muitas vezes nós chamamos a atenção das pessoas, nós corrigimos as pessoas. Ah, não é isso que eu queria ouvir. Mas é isso que você precisa ouvir. Não é essa a resposta que eu esperava, mas é a resposta que você não conhecia e precisava ouvir. Aqui é o lugar para aprender isso. Essa é a escola. E esse é o tempo de aprendermos essas coisas, irmãos. Aqui é o lugar de sermos forjados, empurrados, forçados a aprender. Aqui é o lugar onde a águia joga o filho para fora do ninho e aprende a voar. Né? A águia faz assim, quando o filho está grande, preguiçoso, ele bate a asa, não tem coragem. Ele chega lá e empurra, voa. E muitas vezes nós fazemos isso, forçamos as pessoas a caminharem com as suas próprias pernas, com as suas próprias asas. Agora tem um detalhe, irmão, nós cooperamos com o irmão. Nós não lideramos o irmão. Vocês vão procurar entender isso aqui. Nós somos chamados para cooperar com os irmãos, não para governar irmão. Nesse primeiro estágio, eu não governo sobre o meu irmão, eu coopero ao lado dele. Mesmo que você não saiba o porquê, você está sendo um instrumento para ajudar o seu irmão a ocupar a função que o pai tem designado para ele. Nós nem sequer servimos ao irmão. Nós servimos ao pai e ao reino, cooperando com os irmãos. Ajudando nossos irmãos. Eu sirvo ao meu irmão temporariamente, dentro daquilo que o exercício do amor fraternal exige de mim. Mas essa não é a minha função no reino, servir irmão. Não, eu estou aqui servindo ao meu pai. E coopero com meu irmão. Isso pode nos ajudar um pouco. Porque se a gente acha que está aqui para servir irmão, se torna muito pesado. Você não tem recompensa. Você não tem reconhecimento. Mas a Bíblia diz, irmão, você não trabalha para ele, você trabalha para o Pai. Você trabalha para o reino. Você coopera com o seu irmão. Eu não vivo em função do meu irmão. Eu vivo em função do meu Pai e do reino. Assim como um membro do corpo não vive em função do outro membro, mas vive em função do corpo. Amém? Isso é fácil de entender. Por exemplo, para beber água eu preciso do quê? Eu estou perto de um copo. Eu preciso da boca e da mão. Pronto. Bebi água. Mas se eu estiver aqui, eu quero beber água, eu vou precisar do quê? Da perna. E se a perna der uma encrenca, eu não vou. Não é a minha função. Eu fui feito para andar, não fui feito para engolir nada. Eu não faço parte. Esse problema é com a boca e com a mão. Vai ficar complicado. Eu vou dizer, perna, você não foi chamado para beber água, mas por favor, coopera com o corpo. E ela me leva.
Irmãos, muitas vezes acontece assim com a gente. Não é minha função, não é meu trabalho, não tem nada a ver comigo, não fui escalado para isso, não é meu dever. Mas você faz parte do corpo. E nenhum membro desenvolve a sua função perfeitamente se não houver colaboração do outro. Isso é cooperação. Agora, se eu perguntar, para que serve a perna? Para colocar alimento na boca? Claro que não. Perna é para andar. Para levar o corpo onde ele quiser. Mas cooperou para que a mão exercesse a sua função. Eu coopero com meu irmão. Amém? A Bíblia fala assim, Efésios 4, 15, 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada membro cresce, realizando a sua função, e faz o corpo crescer. Nós crescemos porque estamos ligados a Cristo, que é a cabeça. Nós não crescemos porque estamos ligados aos irmãos. O corpo não cresce porque está ligado aos membros um com o outro. O corpo cresce porque recebe algo da cabeça. O cérebro que comanda tudo. Todo crescimento é fruto de movimento, de exercício, de esforço. Isso é feito entre os membros, para que cada um realize a sua função. Por isso que somos colocados entre os irmãos, porque precisamos uns do outro para exercermos a nossa função. Eu não tenho a obrigação de sustentar o meu irmão. Eu tenho a obrigação de servir o meu irmão na sua necessidade. Quem sustenta e governa o irmão é o pai. Eu sirvo. Eu atendo naquilo que for possível, me dou. A Bíblia diz que devo dar até a minha vida pelo meu irmão. Mas quem sustenta e é responsável pela vida dele aqui é o pai, não é o irmão. Não havia nenhuma possibilidade de José, lá do Egito, se tornar governador sobre os seus irmãos. Toda vez que ele contava um sonho, ele quase apanhava, coitado. E até o pai dele proibiu, para de contar esses sonhos. Né? E ele sonhava que os 12 feixes se dobravam para ele e tal. Que eram os irmãos. Não havia possibilidade de se tornar governador ali. E ele foi se tornar governador aonde? Lá fora. Para depois reinar sobre os seus irmãos. Nós podemos até um dia reinar sobre os irmãos. Mas somente depois de sermos treinados lá fora. Sabe por que é difícil governar sobre irmãos? Sabe por que é difícil reinar sobre irmãos aqui? Porque todos se veem no mesmo direito de governar. Porque todos são membros. Você precisa provar que é melhor para reinar sobre eles. E vai ter que provar lá fora. Eu não sei se eu vou poder falar hoje ou mais tarde sobre aqueles três que eu citei aqui. José, Jefté e Davi. Todos eles tiveram a mesma experiência com irmãos. Mas foram provados lá fora e voltaram para reinar sobre eles. Quem sabe alguém aqui vai voltar para liderar essa igreja. Mas vai ter que ser treinado, aqui e lá fora. Quando eu digo lá fora, não é necessariamente ter que sair, mas vai ter experiência de provações externas, longe de irmãos. Não abandone os seus irmãos antes do tempo. Não abandone os seus irmãos por causa de pressão. Esses três nomes que eu citei, José governou o Egito, Jefté foi juiz em Israel, e Davi foi o maior rei que Israel já teve. Esses três homens tiveram uma história familiar muito parecida. Os três foram expulsos de casa pelos seus irmãos. José foi hostilizado pelos seus irmãos porque os irmãos tinham inveja dele, e a ponto de ser vendido para estrangeiros, vendido lá para o Egito. Jefté, ele foi expulso também pelos seus irmãos,
por não ser filho da mesma mãe deles, era filho de uma outra mãe. Então eles consideravam como alguém estranho. E não queriam que ele participasse da herança, e tocaram ele de casa. Davi foi menosprezado pelos seus irmãos diante do rei Saul, e depois foi expulso por Saul do seu palácio. Os três foram expulsos pelos seus irmãos, terminaram seus treinamentos lá fora, foram líderes de bandidos, e depois assumiram posição de honra e reinaram sobre os seus próprios irmãos. Mas uma coisa em comum eles fizeram: eles não abandonaram os seus irmãos. Eles não tiveram a iniciativa de sair de casa. Se um dia você se sentir ameaçado, se um dia você se sentir injustiçado, desprezado, incompreendido pelos seus irmãos, não se apresse de sair no meio deles. Não saia de casa antes do tempo. Só há duas maneiras de deixar os irmãos. Há duas maneiras de abandonar os irmãos. Primeiro, quando Deus mandar você sair. Pode chegar um tempo que você está prontinho para o segundo nível. Como Deus fez com Abraão. Abraão, saia do meio dos seus parentes, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus deu uma ordem para Abraão sair do meio dos seus parentes. Então, quando você já tiver passado no teste do primeiro nível, você já aprendido a ter domínio sobre você mesmo, diante da pressão dos seus irmãos, quando Deus perceber que está na hora de você exercitar o que já aprendeu lá fora, Ele vai colocar no seu coração essa vontade, esse desejo claro da parte de Deus, de sair aonde você está. Você pode até nem saber para onde, mas vai saber com clareza que é hora de sair. Simplesmente obedeça a Deus e sai do meio dos seus irmãos. Não tente requisitar nada do que ficou para trás. Abraão se fez de desentendido e levou com ele um sobrinho, Ló. Foi a pior coisa que ele fez. Mais tarde, Ló, ele teve que ser mandado embora e levou quase tudo que Abraão tinha. Mas quando Deus chamou ele lá, saia, deixa seus parentes e vai sozinho para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é um assunto para a próxima palavra. Mas só há uma maneira, duas maneiras de sair, de deixar irmãos, de deixar congregação. Quando Deus te enviar, vai. A outra maneira de abandonarmos nossa congregação, nossos irmãos, nosso convívio, adivinhe, é quando expulsarem você. Quando mandarem você embora. Fizeram com os três aqui que eu citei. Pode chegar um momento em que a inveja, a incompreensão, a intolerância dos irmãos vai ser tão forte que eles vão colocar você para fora do lugar onde você está. Pode chegar um momento em que os seus sonhos, a sua habilidade para o serviço do Senhor vai se destacar tanto que não vai ser possível mais você conviver, agir a nível de irmãos. Deus vai levar você para ser treinado em outro nível. Mas você está meio acomodado. Não sente que a hora de sair, você se sentiu bom ali, mandando em todo mundo. Vendo as reações estranhas dos irmãos. Vai superando uma coisa e outra, até que o irmão chegue e te expulsa. Portanto, amado, não tenha pressa de sair de onde está. Apenas fique bem atento para saber se é a hora certa para tomar essa decisão. Interessante que o mundo sempre maltratou as pessoas. Nós vivemos num mundo hostil, num mundo de incompreensão, de intolerância, de injustiça, de inveja, cercado de pessoas imaturas e ingratas, mas eu nunca vi alguém falar: eu vou sair desse mundo. Detesto esse mundo. Nunca vi. Mas quando a gente encontra uma intolerância de irmão, dificuldade de irmão, a primeira coisa que eu falo é: eu vou sair dessa igreja. Não consigo conviver com essas pessoas. Vou para outro lugar melhor. Mas o mundo é hostil, mas é ele que prepara você para a vida. É a incompreensão, a hostilidade, a diversidade do mundo
que faz de você homens e mulheres valentes para enfrentar o mundo. Mas quando estamos na igreja, parece que queremos algo fácil. Aí quando estamos na igreja, acontece alguma coisa que não gosto, já logo eu vou dizendo, eu vou sair daqui, não é como eu pensava. Está tudo acontecendo de novo, repetindo tudo as mesmas coisas, a mesma coisa. É claro que vai repetir. Você está no meio de irmãos. E se sair dessa igreja e for para outra igreja, o que você vai encontrar lá? Irmãos. Ou acho que vai encontrar anjos? Irmãos. Mesma coisa. Se eu sair de casa porque não aguentei a pressão, fui embora, os seus irmãos nunca vão perdoar a sua decisão. Você foi um fracassado. Mas se você for embora porque os seus irmãos expulsaram você, fique tranquilo. Vai chegar numa situação em que eles vão precisar de alguém exatamente com a qualidade que você tinha. Por favor, volte. Nos ajude. Foi o que fizeram com Jefté. Estamos em guerra, meu irmão. Não tem ninguém aqui com sua habilidade. Não tem ninguém aqui ser mais capaz do que você. Por favor, volte. Eu tenho pena da liderança de hoje, pastores e líderes, que passam a maior parte do tempo tentando ajustar desinteresse, desentendimento entre irmãos. E do ponto de vista humano, nós teremos muita dificuldade para compreender o papel dos nossos irmãos. A lei natural vê os irmãos como competidores. A lei natural não vê os irmãos como parceiros, cooperadores de uma mesma missão. Às vezes os irmãos agem como filhote de tubarão. Já viu filhote de tubarão? São 3 filhotes no ventre da mãe. O mais forte mata os 2. Na barriga da mãe. O mais forte sobrevive. Esse espaço é meu. Ele mata os outros. Ele sobrevive sozinho. Às vezes, a lei natural vê irmãos como competidores. Mas nós não somos naturais. Nós vivemos na lei espiritual, queridos. Por isso que nós temos que abrir nossa mente para entender as coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista natural é complicado. Basta olhar na Bíblia. Quem foi que matou Abel? O irmão dele. Quem foi que vendeu José? Os irmãos dele. Quem foi que expulsou Jefté? Os irmãos dele. Quem sentiu inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou contente quando o filho pródigo voltou para casa? O irmão dele. Ô irmãos. É sempre irmãos. Então, do ponto de vista humano, nós vamos ter dificuldade para encarar irmãos. Por isso que nós estamos apelando na palavra do Senhor. Aqui é reino. É reino de Deus. Estão sendo treinados. Mas essas pessoas que eu citei aqui, todos esses homens foram abençoados por Deus e deixaram sua marca na história do povo de Deus. Eles venceram. Porque o nosso compromisso maior, querido, não é com os irmãos, é com o Pai. Não pare, não desista, não se aborreça por causa da incompreensão dos irmãos. Seu negócio é com o Pai, não é com os irmãos. Você precisa aprender a ouvir mais o Pai do que ouvir mais seus irmãos. Você precisa prestar mais atenção para o que seu pai te orienta, não para a crítica que os seus irmãos fazem. Não se toma decisões baseadas na palavra ou no comportamento de irmãos. As nossas decisões devem ser feitas fundamentadas na palavra e na direção do Pai. Esses homens que eu citei aqui, eles entenderam que o plano de Deus para a vida deles estava além da convivência entre os irmãos. Estava além da aprovação ou não dos seus irmãos. Se eu estou sendo aprovado pelos meus irmãos naquilo que eu estou fazendo, amém. Que isso seja um incentivo, seja um estímulo para a realização dos meus sonhos. Mas se eu não estou sendo compreendido, se eu não estou sendo aprovado pelos meus irmãos, se eu estou sendo perseguido, então que isso sirva de desafio, de avaliação mais detalhada daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Mas não de desânimo, de desistência. José era odiado pelos seus irmãos, justamente porque ele tinha que obedecer às ordens do pai. Os irmãos de José iam apacentar rebanho e ficavam dias
muito tempo, meses, talvez, lá fora. E de vez em quando o pai pegava José e colocava bastante alimento, alimento nos animais, e ele ia visitar os irmãos. A recomendação é: José, vai ver como é que os seus irmãos estão, traz um relatório para mim, leva o alimento para ele e traz o relatório para mim. José ia e voltava, só que José era sincero, falava tudo. Eu falei: meu pai, eles estão bem de saúde, as ovelhas estão boas, estão crescendo, estão vendendo bem, estão fazendo bastante negócio, só que eles estão aprontando barbaridade. Eles aprontam muito. Eles se envolvem com mulheres, eles matam pessoas, eles brigam, eles compram, mas eles estão bem. E ele contava tudo. E os irmãos tinham raiva de José por causa disso. Quando ele chegava em casa, ele levava a bronca do pai. Nós somos odiados porque falamos a verdade. Nós somos odiados porque queremos agradar o pai. Nós somos odiados porque muitas vezes obedecemos uma ordem que o nosso pai nos deu. Lembre-se, queridos, o tempo que você está vivendo com seus irmãos é o tempo que Deus está amadurecendo o sonho dentro de você. É o tempo que Deus está forjando as suas armas de guerra, para que você possa ser um líder preparado para fazer parte do reino de Deus. Você não foi chamado para ser irmão. Você não foi chamado para ser irmão. Você foi chamado para ser filho e para ser pai. Você foi chamado para construir gerações. Não se constrói gerações sendo irmãos. Constrói-se gerações sendo pai e filho. A convivência com irmãos é temporária. É o tempo necessário para assumirmos a nossa posição de pai e de filhos e de herdeiros do reino. Por isso Jesus fala: Senhor, venha logo o teu reino. Mas a Bíblia diz que Jesus está no céu, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. E nós, como igreja, estamos trabalhando para que o povo seja fortalecido, seja restaurado, seja formado, para que o rei possa vir estabelecer o seu reino. Deus nos coloca entre irmãos, para que possamos cooperar um com o outro, ajudar um ao outro. A convivência de irmãos é temporária, mas é necessário. O meu chamado, a minha obediência é para obedecer o Pai. E assim nós podemos então orar: Senhor, venha o teu reino, pois eu estou preparado para reinar. Amém, queridos? Sei que é uma palavra talvez um pouco estranha, um pouco forte, mas é necessário ouvirmos isso. Para que possamos entender que igreja não é simplesmente um lugar de convivência legal, gostoso estar aqui, lugar de comunhão, onde eu me sinto bem com os irmãos, eu oro por ele ora por mim, nós nos damos bem, cantamos louvores bonitos, escuto uma palavra boa, vou para casa, e até domingo que vem volto de novo. Irmãos, aqui a agência do reino de Deus, e como Jesus aos 12 anos foi para Jerusalém, eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Eu falei isso domingo passado, que os pais voltaram para procurar Jesus, ficaram 3 dias procurando Jesus na cidade e não foram no templo. Por quê? Porque não era dia de culto. Para eles o culto acabou. Para eles o culto agora só semana que vem. Mas Jesus estava no templo. E de por que vocês me procuravam? Não sabia que me convinha tratar dos negócios do meu pai. Quando nós virmos para cá, irmãos, vamos vir para cá, não só para abraçar, para conviver, momentos agradáveis, mas vamos vir para cá para ouvir e tratar dos negócios do nosso pai. Amém, querido? Seu compromisso é com o pai, cooperando com os irmãos. Fecha seus olhos. Pai, te agradecemos por essa palavra. Senhor, não há nenhuma autoridade em mim para trazer essa palavra, mas toda a autoridade vem do próprio Senhor, porque a tua palavra é verdadeira e fiel. Cumpra-se essa palavra na minha vida e na vida de cada irmão aqui e nessa igreja, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma agência forte do teu reino aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.